discutir é o uso de diurético na insuficiência cardíaca, né? Todo mundo que trata paciente com insuficiência cardíaca já usou demais diurético, né? Então a gente vai ver o que é que tem de evidência, né, mais novo, o que é que tem de novidades nesse assunto. Primeiro ponto é o seguinte: insuficiência cardíaca a gente está muito acostumado, né, a ter aqueles mega trials, né, que saem em New England com milhares de pacientes mostrando diminuição de mortalidade, né? Então a gente tem várias classes de drogas, né? Inibidor de ECA, beta-block, espironolactona, isso tudo na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Sacubitril, valsartana, dapagliflozina, né, que foi o DAPA-HF, que é o principal trabalho de insuficiência cardíaca ano passado. Então a gente está muito acostumado com essas evidências muito robustas e com milhares de pacientes, né? Quando a gente vai para o tema diurético terapia na insuficiência cardíaca, a coisa já muda, né? Então as evidências são bem menores, tem muita opinião do especialista. E, por exemplo, um dos trials que a gente vai comentar hoje, que é o DOSE-HF, que saiu em 2011 no New England, é um trial de 308 pacientes, né? E que o desfecho primário era o paciente reportar sintomas, né? Se melhorou, se piorou, ou seja, né? Muito diferente de mortalidade, esse tipo de desfecho mais duro que a gente vê, né? Então, as evidências são bem menores. Ainda assim, obviamente, importante a gente discutir, né? Segundo ponto é o seguinte: para que a gente vai usar diurético no paciente com insuficiência cardíaca? Né? Congestão, via de regra, né? E a gente está acostumado, né, principalmente quem está aí na época da residência, a ver aqueles pacientes anasarcados, né, hepatomegalia, edema de membros inferiores, 2 para 3 cruzes, aquela turgência jugular às vezes a 90 graus. Esses são os casos mais grosseiros. Mas dar o diagnóstico de congestão é uma das tarefas mais difíceis que tem em cardiologia, porque tem casos muito sutis, né? Aí você fala: não, Eduardo, mais tranquilo, isso aí eu vou me confiar nesses achados, né? Hepatomegalia, de membros inferiores, isso os estudos já mostraram que a acurácia não é boa. Vou me confiar então no raio-x de tórax, Eduardo, porque é lógico, né? Eu vou ver aquela cefalização de trama e tal. 20% dos casos que tem congestão comprovada pelo padrão ouro, né? Que seria o Swan-Ganz e tal, 20% raio-x de tórax praticamente normal. Então a gente vê que esses exames, sinais, sintomas que a gente tem à disposição no plantão da vida, de UPA, etc., não tem essa acurácia toda. Se tivesse que escolher um sinal só do exame físico para lhe ajudar a dizer se o paciente está congestão ou não, qual seria? Né? Isso aí a gente fala demais. No primeiro aula do ano de semiologia do curso preparatório, a gente bateu muito nessa tecla e todas as literaturas falam isso, né? Turgência jugular. Turgência jugular ajuda muito. Você bota o paciente a 30, 45 graus e vê, né, se a jugular está aparecendo mais do que 1, 2 centímetros, enfim, né? Se isso acontecer, prediz com acurácia bem razoável que há aumento de pressões em câmaras direitas, e se o paciente tiver quadro clínico compatível com insuficiência cardíaca à esquerda, o fato de ter aumento de pressões em câmaras direitas mostrada pela turgência jugular, em 80% das vezes ele tem também aumento de pressões em câmaras esquerdas também. Ou seja, 80% também não é nenhuma maravilha que acerta sempre, mas ajuda, né? Então, sempre olha a turgência jugular. Isso aí é importante porque às vezes a gente pega, muito comum, né? O paciente tem insuficiência cardíaca de longa data, mas também é extravagista importante, tem DPLC. Aí chega na emergência referindo dispneia, está com a tosse, não sabe dizer se tem expectoração, mas não sabe dizer a cor. Aí você fica naquele negócio, né? Insuficiência cardíaca descompensada, é um DPLC exacerbado com broncoespasmo, é uma infecção pulmonar em cima do DPLC. Aí vem aqueles casos misturados, né? Em prova é muito bonito, né? Você chega lá e ele bota tudo para um lado ou para o outro. Na prática é tudo misturado, né? Então ajuda muito você ver a turgência jugular. Esse paciente que eu falei, deitou, tá lá, jugulazona. Olha, o fato é, alguma coisa de sobrecarga de câmara direita e provavelmente de câmara esquerda ele tem. Então já lhe ajuda muito a deixar mais objetivo. Mas tudo bem, vamos para aquele caso que não tem dúvida que tem congestão. Tá lá, turgência jugular, estertor em bases, raio-x congesto, não tem muita dúvida, né? O que é que a gente vai poder fazer então para tratar a congestão desse paciente, né? Óbvio, você vai fazer todas as medidas que devem ser feitas, vasodilatador, todas as coisas outras de insuficiência cardíaca. Hoje a gente vai focar em diurético. Então, basicamente, a gente tem vários tipos de diurético diferentes, mas vamos pegar o feijão com arroz, né? Que são as 3 classes que todo mundo aprendeu na faculdade, né? Diurético de Alce, dos quais a furosemida é o mais conhecido. Diurético tiazídico, que a hidrocloro certamente é o que a gente mais usa na prática, mas tem clortalidona, outros tipos. E os poupadores de potássio, que a espirono certamente é o que a gente usa mais na prática, mas também tem a amiloride e outros tipos, né? Beleza. Desses 3, algum deles diminui desfecho na insuficiência cardíaca. Sim, a espirono, né? A gente não tem eplerenone no Brasil, então a espirono nos pacientes com fração de ejeção reduzida, né? Então lembrar, a gente tem 3 trabalhos, né, mostrando o uso de espirono barra eplerenone, né? No paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, ênfases, éfesos e rails, né?
Então, resumindo, como a gente não tem a Plerinone aqui, paciente com fração de ejeção abaixo de 35%, 40% e com sintoma, a gente vai ficar usando espirono de rotina junto, né, com IECA e beta-block para diminuir desfecho. Beleza. E CFEP, né, não tem evidência, né, evidência muito pequena, que é o estudo do Topcat, e o resto das medicações, furosemida, clortalidona, hidrocloro, ou não tem evidência na IC, ou se foi testado o resultado foi negativo, certo? Então, é nesse nível que a gente está. Beleza. Aí você fala, não, tudo bem, então se não diminuir desfecho, eu não vou usar, né? Fala isso para o paciente que está lá, demasiado, dispineico, né, se afogando no seco. Fala para ele, olha, tem uma medicação aqui, uma furosemida, que não vai diminuir risco de morte, não vai diminuir nenhum desfecho duro, mas daqui a 2, 3 dias o senhor vai estar assim cansado. Pergunta para ele se ele vai querer. Óbvio que vai querer, né? Então tem que fazer. Nem tudo em medicina é mortalidade, internação. O sintoma do paciente é crucial, né? Você aliviar, né? Aliviar sempre, né? Nem sempre a gente consegue curar. Então, dessas 3 classes, qual a melhor para provocar natriurese e conseguir eliminar excesso de líquido pela urina? Sem dúvida, diurético de alça, né? Por exemplo, quando a gente vai comparar tiazídico com diurético de alça, o tiazídico tem mais ou menos 1/3 da potência natriurética do que um diurético de alça. Então, certamente, das 3 classes, o que tem maior potência diurética são os diuréticos de alça. E aí, diurético de alça, 99,9% das pessoas vão pensar de cara em furosemida, né? Porque é isso que a gente aprendeu a vida toda, né? Meio que você esquece que existem outros tipos, né? Existem outros tipos, né? Tem bumetanida, tem tossemida. Pelo que eu vi, acho que bumetanida, eu vi na internet que tem para vender no Brasil. Tossemida não parece ter. Isso é relevante porque é a história do paradigma, né? Pra gente, diurético de alça é igual a furosemida, é melhor e ponto final. Mas quando você compara principalmente com a tossemida, você vê que a tossemida tem propriedades farmacológicas de forma geral que parece ser mais atrativa, um tempo de meia-vida maior, uma biodisponibilidade maior. Tanto é que estão fazendo um trial, vai terminar de randomizar em 2022, que é o Transform HF, né? HF de Heart Failure. Que, esse sim, trial grande, com mais de 6 mil pacientes, e está comparando justamente paciente com ciência cardíaca, furosemida versus tossemida. Então pode ser que daqui a uns 2, 3 anos a gente tenha uma, entre aspas, uma mudança de paradigma de qual seria o melhor diurético nesses pacientes conhecer. Mas por enquanto não é furosemida, é que a gente tem disponibilidade e pronto. Antes da gente falar das dicas práticas, tem a parte de farmacologia básica, mas que é importante no caso da furosemida. Porque veja, entre eu dar o comprimido de furosemida para o paciente e o paciente começar a urinar, tem 4 etapas aí que são importantes. A primeira é o seguinte, tem que ter absorção no trato gastrointestinal. Depois, ela vai ter que cair na corrente sanguínea, ela vai andar ligada com a albumina, ela não anda livre, vai andar ligada com a albumina, chega lá no néfron, onde vai ter que ser secretada lá no túbulo, geralmente no túbulo proximal, e por fim vai fazer a ação dela, inibindo lá um cotransportador de sódio, potássio e cloro no ramo ascendente da alça de Henle. Lembra aí de fisiologia da época da faculdade? Pois é. Então, ramo ascendente da alça de Henle. Então, são 4 etapas. Isso é importante porque você que sempre achava chato farmacologia. Então, primeiro, a parte da absorção no trato gastrointestinal. Isso é importante porque o paciente que está com ciência cardíaca descompensada, todo mundo já ouviu falar nisso. Ele pode ter edema de alça, alça intestinal. Na hora que ele tem edema de alça, a absorção da furosemida no trato gastrointestinal pode estar diminuído. Por isso que os guidelines colocam como grau de recomendação, grau 1 é para fazer, mas o nível de evidência não é muito alto. O paciente está descompensado, é para você usar furosemida venosa, não via oral. Então, primeiro dado de farmacologia interessante. Segundo dado, esse sem tanta aplicabilidade prática, mas só para você lembrar. Talvez você já tenha ouvido falar em síndrome nefrótica, esse tipo de coisa, você usar furosemida junto com a albumina. Por quê? Porque a furosemida ela tem que andar no sangue ligado com a albumina. Então, se o paciente tiver com a albumina muito baixa, geralmente abaixo de 2, teoricamente, a chegada da furosemida lá no rim, onde ela vai fazer o efeito, poderia estar diminuído. Então, tem alguns trabalhos, a evidência é muito baixa, mas quando a albumina está muito baixa, isso a gente vê mais em paciente com síndrome nefrótica, você associar albumina, infusão de albumina com furosemida. Na carne a gente não usa muito. Terceiro ponto de farmacologia interessante é o seguinte, a furosemida, como eu falei, ela não é filtrada através do glomérulo, ela tem que ser secretada no túbulo. E, por exemplo, paciente renal crônico vai ter essa secreção diminuída. Por isso que paciente renal crônico, via de regra, vai precisar de dose mais alta de furosemida. Olha aí.
Então, mesmo um paciente que nunca usou furosemida na vida, chegou para você um paciente lá com clírice de 30, 40, não usava furosemida até então, mas agora está com congestão, hipertensão, né? Você vai ter que começar a furosemida. Você provavelmente vai ter que usar doses mais altas do que se fosse paciente com função renal normal. Por quê? Porque não está secretando tanto para o túbulo, né? Então, para você ver, é sempre bom a gente ligar essa parte mais básica com a prática clínica, né? Coisas que muitas vezes o pessoal não faz na faculdade de medicina. Mas farmacologia, nesse caso a furosemida, é importante para a gente saber essas dicas práticas, né? Mas beleza. E aí, dados farmacológicos agora os finais interessantes. Primeiro, qual a duração, né, do efeito da furosemida? Eu já ouvi falar isso na época da faculdade, que o nome Lasix, né, que é o nome comercial, mais uma vez sem conflito de interesse, vinha de last six, né? Last 6 hours, seriam 6 horas que duraria o efeito da ação. Não sei se é verdade não, mas é um bom mnemônico. De fato, os artigos mostram que é mais ou menos 6 horas que dura, né, o efeito da furosemida. Isso é importante porque não faz muito sentido, a gente vai discutir infusão contínua depois, mas se você vai fazer bolos, né, intermitentes da medicação, não faz muito sentido você ficar dando furosemida a cada 2 horas, porque o período de ação dela dura 6 horas, né? Então geralmente você vai fazer de 6 em 6, ou de 8 em 8, 12 em 12, mas pelo menos de 6 em 6 o espaçamento, via de regra. Eduardo, mas tem infusão contínua, a gente vai falar daqui a pouco, qual seria a lógica da infusão contínua. Então, primeiro dado, outro dado de farmacologia é esse. Outro dado importante, qual é a dose máxima de furosemida? Vou adiantar, já que ninguém sabe ao certo, mais uma vez a opinião do especialista. Qual é a bronca? A furosemida é dose muito alta, pode ter efeito colateral de otoxicidade. Então pode dar tinido e pode dar surdez. O pessoal todo que eu falei, é aquele relato de caso, um nefrologista viu aqui, outro acha que viu ali, mas tinha outras medicações, tipo gentamicina, que poderia estar envolvida. Então não é uma coisa frequente de forma alguma, mas aí, se não tem grandes estudos, é melhor ir na opinião do especialista. O que os guidelines dizem, tem um guideline muito bom, europeu, do ano passado, justamente sobre o uso de diuretoterapia na IC, fala não passar de 400, 600 miligramas. Danou-se, Eduardo, 400, 600 miligramas, isso venoso, certo? Seria 20 a 30 ampolas por dia. Jesus, alguém usa isso? Usa. Depois a gente vai falar na parte de infusão contínua, experiências que eu tive no passado já, mas evitar passar disso, de 400, 600 miligramas por dia, que seria 20 a 30 ampolas, certo? E o dado mais importante de farmacologia da furosemida é a curva dose-resposta. O negócio é o seguinte, o intuitivo da gente pensar é o seguinte, se eu der uma ampola de Lasix, o paciente vai urinar X. Se eu der 2 ampolas, o paciente vai urinar 2x. Se eu der 3 ampolas, vai urinar 3x e assim por diante. Como se fosse uma coisa linear. Não é linear. A curva da dose e resposta, a gente já gravou um vídeo desse do IGTV, inclusive é um dos vídeos mais vistos da gente aqui no Instagram. É justamente isso, não é uma curva linear, é uma curva que a gente chama logarítmica, né? Que é aquela curva tipo da dissociação da hemoglobina, né? Que parece uma curva em S. Traduzindo para você, como é que é? Todo mundo já viu aquele paciente com insuficiência cardíaca crônica, que usa furosemida de longa data. Aí chega meio descompensado no pronto-socorro, aí alguém chega e fala, vou prescrever uma ampola venosa. O paciente não urina nada, ou urina muito pouco. Depois fala, não, vamos aumentar a dose, 2 ampolas. O paciente não urina nada. 3 ampolas, agora vai, urina bem pouquinho. Aí faz 4 ampolas, aí, entre aspas, abre o rim, o paciente urina 800 ml, 1 litro. Ou seja, nada linear, né? 1 ampola, 2 ampolas, 3 ampolas, nada. De repente, com 4 ampolas, ele faz um ponto de inflexão e começa a urinar muito. É porque é exatamente isso que acontece a curva dose-resposta da furosemida. Isso vai ter implicação prática daqui a pouco, quando a gente for falar da dose inicial da furosemida no paciente que já usa previamente o diurético ambulatorialmente, né? Então, isso é bem importante. Se tem um dado para saber de farmacologia da furosemida, seria esse, certo? Ah, beleza, vamos agora deixar de enrolação e vamos para os aspectos práticos, né? Chegou um paciente lá, de plantão no pronto-socorro, chegou um paciente com insuficiência cardíaca descompensada, nitidamente congesto, e eu vou ter que começar a furosemida para esse paciente. Qual a dose que eu uso? Como é que eu faço? Então, primeira coisa, certo? Vamos pegar um caso fictício aqui. Estou lá no pronto-socorro, chegou Dona Maria, uma senhora de 60 anos, hipertensa diabética, que teve um episódio do torácica bem característico, uns 4, 5 dias atrás, foi no serviço do interior da vida, recebeu medicação, mandaram para casa. Quando você pega, aí na verdade é aquele infarto com supra, que passou não diagnosticado, infelizmente isso é muito comum ainda, e aí perdeu o tempo de trombólise e tal, terminou evoluindo com aquele infarto com supra evoluído já. Você pega o eletro hoje agora, e ela vem agora para o pronto-socorro, não tem nem mais dor torácica, mas está cansando, ortopneia, clínica de C. Você pega aquele eletro, QS ali de V1 a V5, perdeu a parede anterior, aquela situação que infelizmente a gente vê com muita frequência nos pronto-socorros universitários e por aí vai.
Beleza, então o paciente está clinicamente com um quadro de insuficiência cardíaca, etiologia, né, isquêmica, e está congesta, estertores em terço, em metade inferior de ambos hemitórax, turgência jugular, mas bem perfundida, né? A boa e velha insuficiência cardíaca padrão B, né? Não tem sinal de baixo débito. Beleza, como é que eu faço? Dona Maria, usava algum remédio antes? Não, doutor, só usava aqui losartan para pressão, metformina para o diabetes, mas não usava nada além disso. Não usava nenhum diurético prévio, não usava. Ou seja, um paciente virgem de tratamento com diurético. Ok. Nessa paciente, qual é a dose? Na época que eu era estudante, o pessoal falava muito da história de 1 mg a quilo. Ah, Dona Maria, quantos quilos a senhora tem? 80. Beleza. 80, eu vou fazer 80 mg venoso furosemide agora, 4 ampolas. É isso que a evidência atual mostra? Na verdade não é, porque paciente que é virgem de tratamento com diurético costuma responder com doses baixas. Então, geralmente, se você fizer 1 ou 2 ampolas para essa paciente que nunca usou diurético na vida, ela muito provavelmente vai urinar muito bem. Se você fizer uma dose mais alta, 4 ampolas, por exemplo, pode acontecer aqueles efeitos colaterais que a gente não quer do Lasix, da paciente urinar demais, 2, 3 litros em pouco tempo e gerar uma hipovolemia, né, relativa às vezes, porque o volume corporal total ainda está aumentado, mas urina 2, 3 litros em poucas horas, faz uma hipovolemia relativa, o intravascular depleta e piora a função renal, a creatinina era de 1, no outro dia vem de 1,8 e tal. E aí o pessoal fica culpando isso a diurético. Na verdade é porque foi o diurético na dose pesada, né? Na dose acima do que precisava. Então, paciente virgem de tratamento, via de regra 1 a 2 ampolas, aí você vai usar ampola venoso, por quê? Porque pode ter edema de alça, aquilo que a gente já falou na parte lá da absorção. 1 a 2 ampolas deve resolver. Beleza. Mas como é que eu faço para saber se deu certo, Eduardo? Aí veja, o Lasix, ele começa, quando é venoso, com poucos minutos ele começa a fazer efeito. A furosemida. Então, normalmente o que se faz é o seguinte, espera 1 a 2 horas e vê, olha, né, para quanto de débito urinário o paciente teve. Vai ter um detalhe importante. Antes de você fazer o Lasix, a furosemida, o ideal é que o paciente vazie a bexiga, né? Então, Dona Maria, dá ali, tá com vontade de urinar agora? Não, mas vá ali. Tente esvaziar. Por quê? Porque vai ser importante a gente medir esse débito urinário. E se eu chego daqui a 1 a 2 horas e pergunto quanto é que urinou, e urinou 500 ml, eu não sei se esses 500 ml foi depois que eu fiz o diurético ou se já tinha alguma coisa acumulada antes. E vai ser crucial a gente saber esse débito urinário do paciente, porque é exatamente pelo débito urinário que a gente vai saber se a dose que eu estou fazendo do diurético está prestando ou não, certo? Então, Dona Maria, tal, examinei insuficiência cardíaca perfil B. Dona Maria, quer esvaziar a bexiga agora? Tá? Não tem indicação de sonda paciente, é perfil B, não. Mas esvazie e vamos ficar medindo a quantidade de diurese, certo? Beleza. Faço a furosemida, espero 1 a 2 horas, peço o pessoal da enfermagem aferir, né, a quantidade de diurese e tal, e vou ver quanto é que urinou. O ideal, para você dizer que a furosemida está fazendo efeito adequado, é que o paciente urine pelo menos 100, 150 ml por hora. Então, digamos, fiz agora, certo? 9h20 o diurético para ela, volto 11 horas da noite. Vou ver outros pacientes, volto 11 horas da noite. Ah, quanto é que urinou? Não, urinou 500 ml nessa 1 hora e muito. Ótimo, 500 ml em menos de 2 horas, óbvio que dá mais do que, vamos arredondar, 250 ml a hora, certo? Excelente, acima de 100, 150, ou seja, está eficaz a dose do diurético que eu fiz. A partir de agora, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que, aí na base da experiência mesmo, não tem um protocolo tão bem definido, definir aquela dose está boa, ou seja, o ponto de inflexão foi atingido. Aí eu vou ter que saber quantas vezes por dia eu vou ter que deixar, né? Então, geralmente, paciente descompensado, a gente deixa pelo menos 2 vezes por dia. Posso deixar 3, de 8 em 8? Pode. Posso deixar 4 vezes por dia, de 6 em 6? Também pode. Aí vai ser muito do feeling, né? De você ver o quão é demasiado o paciente tá, o quão congesto o paciente está, se tem muita coisa de líquido para tirar ou não. Isso varia muito. Uma coisa é você pegar aquele paciente já anasarcado mesmo, com ascita, edemas inferiores. Esse paciente, na hora que acumula edema, que você vê cacifo, né, edema de meios inferiores, o paciente tem pelo menos 4, 5 litros para perder. Pelo menos. Então, se você pega aquele paciente com edema, 2, 3 cruzes e tal, pode botar aí tranquilo 6, 7, 8, 10 quilos a mais de peso por causa de acúmulo de líquido. Outra coisa é um paciente que infartou agora e que chega com edema agudo de pulmão, etc. Mas o paciente até 3 horas atrás estava euvolêmico, né? Então, nesse paciente, você não vai ter que pegar tão pesado em diurético. Geralmente vai ser mais vasodilatador e assim por diante. Então, tem essas filigranas da prática. Beleza, mas esse caso do paciente que é virgem de tratamento com diurético, geralmente não tem muito mistério. A bronca é quando é paciente que já usava diurético antes. Então, vamos pensar, esse mesmo caso, Dona Maria,
Aí eu fiz, mandei pro CAT depois, tava DA fechada, aí já entra naquela história do Oates Trial, né? Eu tô com o paciente sem dor, com oclusão de coronária mais de 72 horas, deixa quieto, não tem evidência pra você ficar mexendo nisso. Faço eco, tá lá aquela discinesia apical, né? Formando aquele padrão que provavelmente vai virar um aneurisma depois, faço uma injeção de 30%. Você compensa a paciente, terapia tripla, IECA, beta-block, depois que já não está mais congesta, né? IECA, beta-block, né? Manda ela de alta para casa, bem, classe funcional 1, com a terapia padrão. Mas, infelizmente, acontece aquilo que acontece com muito paciente. Dona Maria fica indo, voltando para pronto-socorro, com insuficiência cardíaca descompensada. 2 anos depois, ela está naquele negócio. A cada 3, 4 meses, bate no pronto-socorro com insuficiência descompensada, ou porque não aderiu também à dieta, ou porque esqueceu de tomar a medicação. Muito comum, isso aí a gente fez todo dia, né? Aí, digamos que daqui a 2 anos eu peguei esse mesmo caso, e aí chega lá a Dona Maria, não, doutor, estou cansando, ortopneia, classe funcional 3, beleza, examino, mesma coisa, turgência jugular, edema membros inferiores, estertor em base e tal. Dona Maria, diga aí o que a senhora está tomando. Não, estou usando nalapril, 10 de 12 em 12, carvedilol, espirona e estou usando furosemida. Aí mudou, que aí é um paciente que está fazendo uso crônico de furosemida. Aí está usando como, Dona Maria? Estou usando 40 mg de manhã e um comprimido e meio comprimido à tarde, no final da tarde, né? Porque geralmente você não vai dar à noite, porque senão o paciente vai ficar acordando várias vezes durante a noite para urinar. Então, estou 40 mg de manhã, um comprimido e meio comprimido à tarde. Isso aí é o dia a dia de ambulatório. Beleza. Qual é a questão agora? Eu vou fazer as mesmas 1 ou 2 ampolas que eu fiz para ela quando ela estava ali naquela fase subaguda do infarto, no primeiro caso. Não vou. Por quê? O paciente que faz uso crônico de furosemida, diurético de forma geral, a natureza dá um jeito. Então, o próprio néfron ele vai se adaptando com o tempo para não jogar tanto sódio para fora. Então, o que acontece é o seguinte, a furosemida vai atuar na alça ascendente, né, de Henle, no ramo ascendente. A parte mais distal do néfron, ali o túbulo distal, etc., onde atuam, né, os tiazídicos, por exemplo, ele começa, entre aspas, a se hipertrofiar. Entre aspas, ele começa a reabsorver mais sódio do que antes. E aí a resposta que a paciente tinha muito boa ao diurético no começo, ao longo do tempo vai diminuindo. E aí não responde tão bem. Então agora que ela chegou em uso crônico de furosemida, se eu fizer 1 ampola ou 2, como eu tinha feito antes, muito provavelmente a paciente não vai responder tão bem, até porque ela já usa 40 mg de manhã, 20 mg à tarde, e mesmo assim descompensou, certo? Então, nesses casos, o que é que se faz? Isso é bastante discutível, né? Exatamente a dose, aqui a gente vai dar aquela opinião de especialista. Isso já foi avaliado no estudo, aquele que eu falei no começo, o Dosage-F, que foi publicado no New England, 2011. Aí eles comparavam um paciente que, nesse cenário, usar ou uma dose mais conservadora de furosemida ou uma dose mais pesada. E basicamente deu no mesmo. O desfecho primário não teve diferença, tinha alguns desfechos secundários que foram favoráveis, foram mais favoráveis às doses mais altas, mas é desfecho secundário do estudo negativo, ou seja, é só análise exploratória, levanta a bola, mas não permite cortar, né? Então, o que é que se faz? Essa diretriz do ESC do ano passado diz o seguinte, você deve somar a dose total que o paciente fazia, não usava 40 de manhã e 20 mg à tarde, 40 mais 20, 60 mg por dia. E aí você vai fazer, a dose inicial vai ser de 1 a 2 vezes a dose que o paciente já usava. Resumindo, o paciente que usava 60 mg por dia, você vai fazer 60 mg agora, para começar a brincadeira. 60 mg venosos é o quê? São 3 ampolas, né? Porque a ampola tem 20 mg. Então você faria de 3 a 6 ampolas de cara, certo? Isso é importante, porque às vezes você chega, o paciente no pronto-socorro, o pessoal fala, tudo bem, já usa tal, 60 mg por dia, faz 2 ampolas. Aí o paciente não urina nada, aí pronto-socorro lotado, o pessoal só vai reavaliar o paciente daqui a 6 ou 8 horas. Perdeu-se um tempão aí que você poderia estar fechando o balanço negativo, o paciente melhorando os sintomas e assim por diante, né? Então a tendência é essa, você começar com 1 a 2 vezes a dose das 24 horas que usava antes, certo? Beleza. Usei. Qual é o protocolo? Agora a mesma coisa. Espero 1 a 2 horas e vou ver o débito urinário da paciente se foi de pelo menos 100, 150 ml por hora. Se foi, ótimo, vou seguir aquele mesmo protocolo, vou deixar ali a cada 6, 8 ou 12 horas a dose subsequente, né? A depender ali bastante do feeling clínico, basicamente, né? Eduardo, tirando essa questão do débito urinário, teria algum jeito mais, algum pulo do gato, uma coisa mais específica para a gente ver e tal? Teria a questão do sódio urinário, que pelo que eu falei com o pessoal da nefro, ninguém está usando ainda. Você poderia, depois de 2 horas, pegar uma amostra isolada de urina e medir o sódio urinário lá. Se for maior do que 50, 70 milimol por litro, que é a dosagem de sódio urinário que você faz isolado vez por outra, beleza, quer dizer que o diurético está fazendo um efeito bom, está jogando muito sódio para fora. Se for abaixo de 50, provavelmente você vai ter que pegar mais pesado para essa paciente.
Então, deu certo, urinou, mais uma vez, urinou 500 ml em 2 horas. Dona Maria, tá de boa, vamos deixar aqui de 8 em 8, de 12 em 12, o que o seu feeling clínico orientar nesse caso. Digamos que não responda, vamos para o caso mais complicado agora. Fiz lá, usava 40 mg de manhã, 20 mg à tarde, calculei 60 mg, vou jogar para venoso, vai dar 3 ampolas, fiz 3 ampolas. Urinou muito pouco, cheguei depois de 2 horas, Dona Maria, aí como é que tá? Não, estou cansando ainda. Urinou quanto? 100 ml só em 2 horas, ou seja, 50 ml hora, tá ruim, tá ruim. O que é que você vai fazer? A diretriz do ESC diz para você dobrar a dose. Você não fez 3 ampolas no começo, vai fazer 6 ampolas agora e vai dobrando até o paciente responder, certo? Até chegar naquela e não passar daquela dose, né? De 20 a 30 ampolas por dia, né? Na prática, o que a gente costuma fazer? Fez 3 ampolas e não respondeu, certamente você vai aumentar a dose. Mas, não estou confortável de fazer 6 ampolas, tudo bem, faça 4 que seja, ou 5, não tenha tanto medo dessa questão, né? Eu não, antes de entrar na cardio, você tinha medo de fazer 4 ampolas de Lasix, depois você entra na cardio, tranquilo, 4 ampolas, vai-se embora e tal. Não adianta você fazer 3 ampolas de novo, isso não vai adiantar. Que é a história de Einstein, né? Você fazer o mesmo experimento várias vezes e esperar resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. Se o paciente não respondeu com 3 ampolas, é porque ele não chegou no ponto de inflexão. Eduardo, mas eu já fiz isso uma vez. Eu fiz 3 ampolas, o paciente não respondeu. Aí depois de 2 horas eu fiz mais 3 ampolas e ele começou a urinar. Veja, é porque aí tem aquela questão, não dura 6 horas o efeito da droga. Então se você fez 3 ampolas aqui e depois de 2 horas você fez mais 3 ampolas, se superpôs, né, o efeito da primeira dose com o da segunda. Não quer dizer que é inútil. Mas geralmente você vai ter que fazer uma dose maior. Esse conceito é bem importante. Também não adianta, por exemplo, eu fiz 3 ampolas. Cheguei depois de 2 horas, o paciente não respondeu. Aí chega e fala para o residente, deixa 3 ampolas de 6 em 6 então, que vai resolver. Não vai resolver. Porque 3 ampolas o paciente não chegou no ponto de inflexão. Por isso que eu disse, tem que saber um ponto de farmacologia de furosemida, essa curva dose e resposta. Não é linear, é logarítmico. Está aqui sem responder de repente aparece o ponto de inflexão. Então esse dado é importante. Aí digamos, certo? Fui aumentando a dose da furosemida, fiz 3 ampolas, não adiantou. Depois aumentei para 6, não adiantou. Sinceramente, você fez 4, 5, 6 ampolas de uma vez só em bolos, o paciente não respondeu. Dificilmente ele vai responder só com furosemida. Aí viria para a segunda etapa. A segunda etapa seria você combinar o diurético tiazídico. E aí, geralmente a gente usa hidrocloro ou clortaridona mesmo. Aí vem a questão, eu vou usar quanto? Vou usar 12,5 a 25, certo? Que é a dose que eu uso para hipertensão. Não. A dose para diurética do tiazídico é mais alta. Então, normalmente o pessoal da nefro usa aí de 50 a 200 mg por dia de hidrocloro, por exemplo, né? Então, é a dose mais alta. Eduardo, meu paciente tem um clearance de 20, 25. E a gente sabe que, normalmente, em hipertensão, quando o clearance é abaixo de 30, não usa mais tiazídico, porque o efeito antihipertensivo vai-se embora, né? Mas nesse caso, para diurese e tal, em combinação, né, que é o duplo bloqueio que a gente chama, né? Qual é a lógica de você fazer o tiazídico? Você está bloqueando cantos diferentes. Eu não disse que o paciente que faz uso crônico de furosemida, ele tende a ter, entre aspas, uma hipertrofia ali do túbulo distal tal, e esse túbulo distal vai ficar reabsorvendo mais sódio, beleza. Aí nesse caso, se eu estou dando furosemida e estou dando tiazídico, o tiazídico vai bloquear a reabsorção de sódio parcialmente no túbulo distal, né? Então você faz um bloqueio sequencial, que se chama. E aí você consegue, via de regra, aumentar sim a diurese. Então tiazídico seria a segunda escolha. Usei tiazídico, o paciente ainda assim não está melhorando tal. Aí obviamente isso não vai ser no primeiro dia, né? Aí tem que ter um tempo maior, né? Isso aí a gente vê às vezes paciente de enfermaria, de UTI, aí é uma evolução mais prolongada. Aí a terceira escolha seria um inibidor, né, de mineralocorticóide tipo espironolactona, né? Aí mais uma vez, também na espirona não vai ser aquela dose que a gente usa para IC de 25, 50. A dose diurética é de 50 para cima, né? 100, tipo a dose que a gente usa para cirrótico, por exemplo, né? Então aí você já tem que pegar mais pesado. Outras opções seria dapagliflozina, né? Porque tem um pequeno efeito diurético terápico. E última escolha, não está resolvendo com nada disso, aí você vai para ultrafiltração. O paciente não está com indicação de diálise, não está com escória nitrogenada pipocada, nada do tipo. Mas está lá, você não consegue melhorar a volemia. Aí você faz uma ultrafiltração basicamente para tirar o excesso de líquido, certo? Então seria mais ou menos essa escala que você vai fazendo. O que não faz sentido é o seguinte, que às vezes a gente vê, eu estou com aqui o paciente na enfermaria, está usando 2 ampolas de 12 em 12 de furosemida e não está respondendo. Vamos associar logo o tiazídico. A tendência é você tentar a furosemida numa dose mais alta, antes de associar o tiazídico. Porque na hora que você associa medicações de mecanismos diferentes, você aumenta muito o risco também de efeito hidroeletrolítico, assim, negativo, né? Hipocalemia pesada, esse tipo de coisa. Então, você tende a evitar usar precocemente a combinação de diuréticos. Mas, mais uma vez, isso é muito baseado em opinião de especialista.
Uma dúvida que o pessoal pergunta às vezes é o seguinte: Eduardo, não está respondendo ao bolos. Vale a pena fazer bomba de furosemida? E aí, basicamente, os estudos que tem com bomba de furosemida, eu me lembro que na época da residência, a gente usava até com certa frequência, fazia lá a diluição, furosemida pura, botava lá 5 ml hora, 6 ml hora, enfim, dava várias ampolas por hora, isso, né? E tinha alguma resposta em alguns casos. Resumindo, qual é a lógica, né, de você pensar em fazer infusão contínua? Primeiro, quando você faz bolos, né, tem aquela coisa de picos e vales, né? Normal, você está fazendo em bolos, então você está fazendo ali, depois de pouco tempo ele vai atingir um pico, depois vai evanescendo, enfim. Então, na hora que você faz esses picos e vales, primeiro você aumentaria, né, na parte do pico o risco de efeitos colaterais. Tipo, fiz um bolos aqui com 10 ampolas, você aumenta o risco, teoricamente, de ototoxicidade, esse tipo de coisa. E, por outro lado, na hora que dá os vales, o paciente fica meio desprotegido, né, porque ele já não está fazendo tanto efeito. Enquanto que se você fizesse infusão contínua, você teria um nível sérico ali meio mantido, né, e seria uma coisa mais estável. Contudo, aquele mesmo trabalho que a gente falou do New England, que é o Dosage-F, ele era um estudo fatorial, que é quando você consegue estudar duas terapêuticas ao mesmo tempo, no mesmo estudo. Então, de um lado, eles testaram dose alta e dose baixa, né, em bolos da furosemida, basicamente a mesma coisa. E eles também testaram infusão em bolos, intermitente, ou infusão contínua, basicamente a mesma coisa também. Basicamente a mesma coisa. O que se vê com a infusão contínua costuma ter um débito urinário um pouco maior, o paciente costuma perder um pouco mais de peso, mas não é nada que vá salvar a lavoura, não. Sinceramente, é uma alternativa, é factível, mas não é nada que vá revolucionar a vida do paciente, não, pelos estudos, certo? Beleza. Outros pontos aqui pra gente falar, certo? Piora da função renal com o uso de diurético. Esse é um medo muito grande que o pessoal tem, né? Comecei diurético, a creatinina sai de 1 para 1,5, suspende o diurético, né? Normalmente é isso que o pessoal faz. Então, primeiro, furosemida, ela é nefrotóxica, ela vai entrar lá, tipo um anti-inflamatório da vida, ela vai entrar e causar nefrotoxicidade direta? Não causa. A bronca da furosemida poder causar piora da função renal é aquilo que a gente falou no começo. Você dá, por exemplo, uma dose muito alta de furosemida e o paciente urinar muito em pouco tempo, às vezes não dá tempo de reequilibrar, né? Ele está com excesso de líquido no intestício, mas o intravascular fica depletado. Isso é muito comum em paciente cirrótico. E aí ele termina piorando a função renal por uma hipovolemia relativa. Mais uma vez, às vezes você vê o paciente ainda está lá bem anasarcado, tal, ascite, mas o intravascular depletou muito rápido. Então você tem que ter cuidado com isso, né? Para também não causar um débito urinário muito grande num período muito curto, né? Muito grande que a gente está dizendo são vários litros, né? 800 ml, 900 ml, né? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo, é você passar da mão. O que acontece isso? Às vezes você está com um paciente lá que você ficou vários dias na enfermaria tentando compensar, e o paciente ainda reclamando de um pouco de ortopnea, aquele negócio e tal. E aí, às vezes, o paciente, quando você vai ver, o paciente já começou a tolerar decúbito, turgência jugular zero, mas ele termina esquecendo, né? Fica aí a furosemida dose alta, e aí o paciente termina ficando hipovolêmico mesmo, né? Mas eu estou em dúvida, se o cara está hipovolêmico ou não. Uma dica boa, né, além de ver turgência jugular e tal, é ver a questão da hipotensão postural. Você mede a pressão do paciente deitado, depois vem em pé, depois de uns 3 minutos, a pressão sistólica caiu mais do que 20, a diastólica caiu mais do que 10, isso aí geralmente sinaliza que o paciente tem algum grau de hipovolemia. É o único diagnóstico diferencial? Não, pode ser algum grau de desautonomia, por causa de diabetes, tá? Mas você já fica ligado. Então, geralmente, o diurético só vai causar piora da função renal nessas situações. Se você carregou demais na mão, e acontece, né? É muito difícil realmente você fazer esse ajuste fino, né, da diureterapia. E aí você pode ter deixado o paciente hipovolêmico, etc, né? Então tem que ficar ligado nessa etapa. Tirando isso, não é para ficar com medo. Mas se eu fizer uma dose, o cara urinou aqui 1 litro e pouco, vai piorar a função renal dele. Mesmo que aconteça, isso aí tem uma análise interessante do Dosage-F. Tem vários trabalhos mostrando isso. Essas pioras discretas de creatinina, de 0,3, 0,5 mg por decilitro, não está relacionado com o prognóstico a longo prazo. Pelo contrário, o Dosage-F até sugeria que pacientes que tinham leves pioras no começo até evoluíam melhor depois, provavelmente porque fizeram uma terapia diurético, uma diureterapia mais eficaz no começo, e aí conseguiu ficar menos congesto mais rápido, sair do hospital mais rápido e assim por diante. Resumindo, não é para você ter medo de pequenas variações da creatinina de 0,3, 0,5 por causa do diurético. Isso aí comumente vai acontecer, e não é para você, vou tirar o diurético por causa disso, porque aí o paciente vai dar passo para trás, vai ficar congesto de novo, etc, enfim. Beleza. Outro detalhe, né? Muito comum também essa dúvida. Estou com o paciente lá de insuficiência cardíaca, fração de ejeção de 30, chegou com piora da função renal. Será que não vale a pena ligar um inotrópico não para melhorar a função renal dele? Depende. Se o paciente tiver sinais claros de baixo débito,
indicação da dobutamina pelo quadro clínico como uma forma geral, ou qualquer outro inotrópico, faça. Mas se for só por causa da função renal, é muito discutível, evidência baixíssima, certo? Então, às vezes você pega, o paciente chegou perfil B, tem nada para perfil C, pulso super tranquilo, cheio, extremidade aquecida, alguém coletou um agaso, lactato normal, base excess normal, BIC normal, tudo tranquilo, não tem nada para baixa perfusão, mas a creatinina dele que era de 1, agora está de 1,5. Aí alguém falou, opa, piorou a creatinina, isso aí deve ser baixo débito renal, liga do aborto. Aí liga, não acontece nada, ou melhora, porque ia melhorar, ou piora, enfim, não muda o meio de campo. Por quê? Porque essa ideia que a gente tem normalmente, que está com baixo débito tão grande que está diminuindo a perfusão renal, isso é raro de acontecer. Quando acontece, o paciente está com um quadro clínico grave, que aí não vai ter muita dúvida, né, disso. Né? Tanto é que já testaram, lembra aquela história, dose renal da dopamina, já testaram com milrinone, medicações que tinham efeito inotrópico e, de forma geral, o benefício não aconteceu, certo? Então, se for só por causa da função renal, via de regra não é uma boa indicação, certo? Ah, teve um caso que eu usei e melhorou muito, aí sempre tem aqueles relatos anedóticos, né? Mas, de forma geral, em estudo, os resultados não foram bons. Mas tudo bem. Resistência diurética, outra dúvida que o pessoal tem. Qual é a definição? E aí eu já adianto para você que não tem definição certa. Eu li um bocado de artigo hoje, e a maioria dos artigos não tem uma definição clara. Os que têm são contraditórios entre si. Então não tem uma coisa bonitinha assim, eu usei tanto de diurético, o paciente não urinou tanto, é porque é resistente. Mas via de regra, aqueles detalhes que a gente falou antes, né? Não urinou pelo menos 100, 150 ml por hora, tá? Você já fica ligado que está acontecendo alguma coisa, né? E é muito comum acontecer resistência diurética, como a gente já falou, no paciente que tem uso crônico de diurético de alça, principalmente porque tem aquela hipertrofia, né, entre aspas, do túbulo contorcido distal. E últimos pontos aqui. Conseguir compensar o paciente. Mandei ele de alta para casa. O caso da Dona Maria, que a gente falou. Fração de 30, infarto anterior evoluído e tal. Saiu com terapia tripla bonitinho. Enalapril, Carvedilol, Espirono. E, além, né, de aspirina, as coisas todas. E saiu também com a furosemida daquele jeito que a gente falou. Um comprimido de manhã, 20 mg à tarde. Qual é a melhor dose para manter o diurético de alça do paciente que está ali com a IC crônica, de boa ali, classe funcional 1, classe funcional 2 no ambulatório? A menor dose possível para manter o paciente compensado. É simples assim, não tem receita de bolo, você vai ter que testar caso a caso. A Dona Maria voltou depois, não, tô classe funcional 1, zerada, estou subindo escada, estou lavando roupa, tudo tranquilo, não estou sentindo nada. Beleza, tá com aquele catatal de medicação, né, porque aí vem AS, clopidogrel, porque foi um segundo antiplaquetário, estatina, aí muitas vezes entra um inibidor de bomba, tá lá com 10 medicações, né? 300 comprimidos por dia. Aí você fala, olha, vamos tentar tirar, passou 2 meses do evento agudo, vamos tentar tirar essa furosemida da tarde. Tirou, ficou de boa. Ótimo, quanto menos remédio, melhor, né? Essa é a lógica clássica, né? Ficou de boa, mas aí depois de 3 meses ela volta, piorou? Não, volta. Piorou, volta para a dose que estava antes. Aí vai ser aquele eterno ajuste fino, né? Aí uma dúvida muito comum, e é basicamente a última aqui antes da gente abrir as perguntas, uma dúvida muito comum é o seguinte, dá para tirar totalmente a furosemida do paciente com insuficiência cardíaca crônica? Dá. Aí tem até o estudo brasileiro, né, que foi publicado ano passado, se eu não me engano, que é o REBIC-1, né? Foi publicado no European Heart Journal. Sempre bom, né, a gente mostrar a publicação boa, né, de grupos brasileiros, e que via basicamente isso, né, pegava pacientes com fração de ejeção abaixo de 45%, que estavam em classe funcional 1 ou 2, que usavam doses baixas, né, de furosemida, se eu não me engano era 60 ou 80 mg a dose máxima que deveria estar usando, ou seja, pacientes que estavam tranquilos, né, e tentava tirar totalmente a furosemida. Um grupo tirava, outro grupo continuava com o tratamento usual. E via de regra, em relação a sintomas e coisas do tipo, não teve muita diferença entre os dois grupos. Então é aquele negócio, você tem que testar caso a caso. Aí sempre complica aquele negócio, eu estou aqui num hospital que eu consigo ver o paciente com insuficiência cardíaca uma vez por ano. Aí dá medo, né, de você tirar a furosemida e o paciente não vai ter como lhe contactar, vai voltar daqui a um ano só, muito complicado. Mas não, estou num serviço que eu consigo ver o paciente com tranquilidade a cada 2 meses. É um paciente meio de consultório, que qualquer bronco que tem, ele manda um WhatsApp e fala, olha, Eduardo, piorou aqui, não sei o que, você já liga para ele, vamos voltar da onde estava antes. Então dá para você testar tranquilo, lembrando aquele negócio, se cardíaca fica aquele catatal de medicação, e aí tem interação entre uma medicação e outra. Outro detalhe, a furosemida às vezes, por deixar a volemia ali no limite, né? Então às vezes pode dar aquela baixadinha de pressão, então muitas vezes o paciente poderia tirar a furosemida, mas não tirou porque ficou ali na inércia mesmo terapêutica.
está com aquela pressão limítrofe, e por estar com pressão limítrofe você não consegue progredir as drogas que de fato vão mudar o prognóstico, como o IECA, sacubitril, valsartana e assim por diante, né? Então sempre se ligar nisso, né? Uma medicação, um grupo de medicações diminui mortalidade, e furosemida não, é para tirar sintoma. Então você está com o paciente classe funcional 1 há meses no ambulatório, mas não está conseguindo progredir o IECA, por exemplo, porque a pressão está limítrofe, aí o paciente faz hipotensão postural às vezes e tal. Então se ligar nisso, né? O que é que muda o prognóstico e o que é que só diminui sintoma. Essa é a visão geral que tinha para falar disso. Eu vou abrir aqui agora para os comentários, para a gente tirar mais algumas dúvidas aqui do pessoal. Mas eu acho que deu para cobrir bastante ponto aqui, diferente sobre o assunto em 40 e poucos minutos. Beleza, minha gente. Alguma dúvida que vocês queiram tirar? Lembrando, daqui a pouco a gente vai para o grupo do Telegram. Quem não tiver no grupo do Telegram já está com 11.700 pessoas. Quem não tiver, eu vou botar o link no Stories. Então é só clicar lá, arrastar para cima no Stories, que aí vai ser levado para lá. E vou botar, agora à noite vou botar um caso só, para também não ficar tanta coisa, pegando algum desses aspectos que a gente viu hoje, certo? Aí, lembrando que é modo quiz, então na hora que você responder, ele automaticamente já diz se está certo, se está errado, e quantos por cento cada um dos outras pessoas que respondeu botou. Então vai dizer lá, a resposta certa era a letra A, aí vai botar a letra B, 30% botou a letra B, tá? Aí você consegue ter uma ideia, né? Se a questão foi difícil, foi fácil, coisas do tipo, né? Então, beleza, pessoal, obrigado, pessoal gostou aqui da live. Me digam aí qual o valor de peça histórica que você tem medo de fazer bolos. Mais uma vez, isso é muito relativo. Por exemplo, exemplo prático, paciente chegou pós-infarto agudo, Dona Maria, que a gente falou agora há pouco, pós-infarto agudo do miocárdio, e chegou lá na fase subaguda, na verdade já, pressão 90 por 60 ou 80 por 50, mas claramente congesta. Vai ter que fazer furosemida, não tem como. Furosemida pode ter alguma variação de pressão, pode até porque ela tem um pouquinho de efeito vasodilatador, né? Então ela diminui um pouco de pré-carga também, até mesmo antes de causar o efeito diurético terápico. Mas é aquele negócio que a gente fala, digamos que fosse um caso mais grave ainda, choque cardiogênico, certo? Pressão 7 por 5, mal perfundida, aí você vai ter que entrar com o esquema completo, passar sonda vesical, fazer furosemida, às vezes ligar vasopressor, associar com o inotrópico, né? Considerar, choque cardiogênico, já mandar para cá, enfim, fazer pacote completo, certo? Mas se está precisando nitidamente de furosemida, não vai ser a pressão que vai limitar, não, sinceramente. Certo, quando a gente reduz a dose de furo, o paciente vale fazer duplo bloqueio, certo? Não, resumindo, em relação ao duplo bloqueio, certo? O paciente fez duplo bloqueio, melhorou, mas aí você está tentando desmamar. Isso é um detalhe importante que inclusive eu esqueci de falar. Você está usando furosemida venosa, o paciente melhorou e você vai voltar, é outra pergunta na verdade, mas o paciente vai voltar para VO. Está na enfermaria, o paciente chegou em constitucional 3, deu aquele trabalho danado vários dias e agora o paciente está de boa, está conseguindo ficar em decúbito zero, está dormindo com um travesseiro só, e aí você está querendo programar alto e vai passar para VO. Qual é a equivalência da dose venosa e VO? Então é basicamente 1 para 2, né? A dose venosa vai ser metade da dose VO. Então, se o paciente estava usando, digamos, uma ampola de 12 em 12, você vai passar um comprimido de 12 em 12, né? Então, 40 mg VO equivale mais ou menos a 20 mg de venoso. Em relação ao paciente que estava usando duplo bloqueio e conseguiu estabilizar com duplo bloqueio, aí, obviamente, vai depender de caso a caso. Foi aquele caso que deu uma trabalheira do cão. A tendência é você manter ele com duplo bloqueio durante um bom tempo, até ele ficar estabilizado um bom tempo. Não, estabilizou razoavelmente rápido do bloqueio. Vamos tentar tirar, digamos, o tiazídico e ver se agora só com a furosemida consegue. Mas é um fato, se o paciente precisou de duplo bloqueio em algum momento, já é um paciente mais grave, a tendência é ele voltando, agudizado e tal, tem uma chance muito grande de ele precisar de novo, repetir duplo bloqueio, né? Beleza, vamos ver aqui mais alguma coisa. Certo. O pessoal perguntando, não, estou num lugar que não tem diálise, paciente com IC descompensado e albumina baixa, vale a pena fazer furo com albumina? Veja, o que a diretriz do ESC fala é que acima de 2 de albumina, a evidência é praticamente zero de você usar, até porque a albumina é cara, enfim, tem efeito colateral. Então, a albumina do paciente, está baixa a albumina, normal acima de 4. A albumina está baixa, está de 3. É baixo, mas não é baixo o suficiente para você aguentar isso. Então, mais uma vez, em paciente com IC, por mais caquete que ele esteja, não é tão comum da gente ver albumina abaixo de 2, né? Isso aí acontece às vezes realmente em paciente nefrótico, porque aí a perda de proteína na urina é grande. Abaixo de 2, você pode considerar, sinceramente, eu não lembro, em IC eu não lembro a última vez que eu fiz, mas aí geralmente você tá, o pessoal da nefro já junto e tal, enfim. Sinceramente, nos últimos anos aqui,
lá na UFPE, a gente não precisou usar nenhuma vez em insuficiência cardíaca. Furosemida pode desequilibrar potássio, certamente, né? Furosemida é uma das causas, né? Aumenta a secreção na hora que ela inibe a bomba é sódio, potássio, cloro. Então vai aumentar a natriurese, mas aumenta também a excreção de potássio, né? Então, é uma das causas clássicas de hipocalemia. Aí, nesse caso, por exemplo, tem esse macete, você vai usar duplo bloqueio. O paciente já está com hipocalemia usando furosemida. Aí tem gente que prefere pular a hidrocloro e já ir para a espirono, porque a espirono tende a subir o potássio, né? E você vai, um efeito colateral de um vai equilibrar o efeito colateral do outro, vai dar o potássio normal. Mas pode baixar, sim, o potássio. Certo, o interesse piora da função renal por furosemida. Pois é, aí tem aquela questão, né? Isso, inclusive, os estudos falam, né? Quando você vai usar o interesse, né, que é a sacubitril valsartana, é uma situação que, em particular, pode ter... Ele tem um pouquinho de efeito diurético também, porque como ele vai aumentar o nível dos peptídeos natriuréticos, a tendência é que aumente a diurese um pouquinho, pouca coisa, mas aumenta. Então, é uma situação que você tem que se ligar. Vai botar... Às vezes você tem que reduzir um pouquinho, o paciente está de boa, tá? Classificacional 1 para 2, mas você decidiu trocar o IECA por sacubitril valsartana, às vezes você tem que ficar ligado que realmente tem que diminuir um pouquinho a dose da furosemida, porque como ele tem um efeito diurético, né, mínimo, o sacubitril valsartana, às vezes pode somar o efeito dos dois, né? No paciente que recebe alta para enfermaria, mudando então... sim, o pessoal perguntou que eu já respondi, né? Derlon Freitas, a questão de passar de venosa para AVO, geralmente é isso, né? É o dobro da dose que você vai precisar. Se usava 20 mg venoso, vai precisar de 40 mg via oral. Se usava 40 mg venoso, vai precisar de 80 mg via oral, o dobro, né? Restrição hídrica tem evidência? É uma boa pergunta. Veja, restrição hídrica em insuficiência cardíaca crônica, de forma geral, a evidência é bem meia boca, na verdade. Bem meia boca. No paciente agudo, até a última vez que eu vi, também a evidência não era tão boa, não. Mas, sinceramente, eu costumo fazer, porque tem aquela noção geral de que você tem que fechar o balanço negativo, né? Eu sempre digo isso para os residentes. Às vezes o pessoal vai falar, olha, doutor Eduardo, o paciente está respondendo muito bem com a furosemida, está urinando 2 litros por dia, certo? Mas está melhorando? Não, não está melhorando não. O peso, como é que está? Não, o peso está igual nos últimos 3 dias. Olha, então o paciente está bebendo muito líquido. Porque se ele está urinando 2 litros por dia com furosemida, que é um débito urinário razoável, e não está perdendo peso nenhum, é porque ele está tomando muito líquido, né? Então, apesar de não ter grandes evidências científicas, sinceramente, mas eu continuo fazendo. Salina hipertônica da descompensação da IC tem os trabalhos, né? Inclusive, na época que eu era residente lá do ICO, tinha uma tese de doutorado, se eu não me engano, que era com salgadão, né? Você faz salina a 3%, com furosemida junto. As evidências são heterogêneas. Alguns trabalhos dizem que melhora a resposta diurética, outros dizem que não tem diferença quase nenhuma. É outra conduta que eu não costumo fazer muito na prática, não. Então, agora estamos quase acabando já. Lembrando que quando chega uma hora de live, o próprio Instagram corta, né? Qual a PA limítrofe que se possa aumentar a dose de ECA, beta-bloco, espirono? Isso, na verdade, é muito aquela velha história que a gente sempre diz, né? O Tiago perguntou. A gente tem que sempre lembrar de custo-benefício, né? Então, quem nunca viu paciente com Chagas, por exemplo, do ambulatório com pressão de 8 por 5, 80 por 50, de boa, a pressão dele é aquela, tá? Você aumenta o vasodilatador, nada acontece com a pressão. Então, sinceramente, essa questão, a pressão de tanto não aumenta mais, isso é muito bom para a faculdade de medicina. Quando a gente vai para a prática, a vida é muito diferente, né? Lembrar que insuficiência cardíaca com fracionação reduzida, muitas vezes tem mortalidade pior do que muito câncer que o pessoal tem medo, né? Então, essa analogia é muito boa, né? Você chegaria para o paciente com câncer e falar, olha, vamos usar metade da dose do quimioterápico, porque a senhora está vomitando muito. Não faz, né? Vai tacar antiemético para cima e vai usar o quimioterápico, a dose completa, porque é câncer, né? Então, a insuficiência cardíaca não é muito diferente, não. Você tem que tentar chegar nas doses alvos das medicações. Então, tá lá, paciente com 90 por 60 de pressão, tá com 5 mg de 12 de enalapril, não está com sintoma de hipotensão postural, não está piorando a função renal, alguma coisa do tipo, tenta aumentar com parcimônia, explicando ao paciente que pode ter hipotensão. Não teve, muitas vezes não tem nada, porque na hora que você vasodilata a periferia, através da arteriodilatação, você diminui a pós-carga e aí você facilita, né, a injeção do ventrículo esquerdo. Então, sinceramente, vida prática não tem esse número assim, abaixo de 90 não aumento mais, abaixo de 80 não aumento mais. Mas bom senso, né? Também se o paciente está com 70 por 46 de pressão, está fazendo hipotensão postural, obviamente você não vai aumentar, né? Salgadão, já respondi, evidências heterogêneas. Certo, efeito diurético. Agora perguntas que não vão ter respostas certas, né? Bel Dantas perguntando, efeito diurético da dapaglifosina versus furosemida.
é melhor a gente priorizar a dapagliflozina, enfim. Isso tudo veio, né, dos estudos de 2015 para frente. A gente teve os estudos clássicos com diabetes, foram 3 avaliando desfecho cardiovascular e 1 de fase 3 avaliando desfecho renal, que foi o Credence. E a gente discutiu todos eles semana passada com a doutora Patrícia. E depois a gente teve ano passado o DAPA-IGF, foi dapagliflozina em pacientes com insuficiência cardíaca e fracionação reduzida, mostrando melhora de desfecho. Mais uma vez tem um efeito de aumentar a diurese, mas é pequeno, né? Na prática a gente não sabe ainda como é que vai ser. O que vai acontecer é o seguinte, dapagliflozina, como tem uma tendência, né, de causar um pouco de diurese, pode ser sim, principalmente se o paciente começar a ficar com aquela pressão limítrofe, pode ser sim que você tenha que diminuir mais a dose da furosemida para priorizar a medicação que melhora desfecho, né? Mas assim, a gente está começando a usar agora ainda no ambulatório da vida dapagliflozina para os pacientes, né? Então, realmente ainda é uma coisa que a gente vai ter que ver ainda para frente. Mas certamente tem que ficar ligado na dose da furosemida porque ela não diminui desfecho, né? Segurar a diálise até quando, ser permissivo ou invasivo. Bolo de estudo sobre isso, né, sobre diálise mais precoce, também em resultados heterogêneos, alguns sugerem que mais precoce é melhor, outros dizem que não tem diferença, enfim. O que normalmente o pessoal da nefro faz, né, e aí é sempre uma abordagem multidisciplinar, é aquela história que a gente falou, fez uma dose muito alta de furosemida, né, de 4 ampolas para cima, em bolsa, o paciente não urinou nada, praticamente nada, a coisa já não está boa. Eu não vou nem falar de diálise especificamente, eu vou falar de mais de ultrafiltração, né? Porque obviamente se o paciente tiver com escória nitrogenada subindo muito, hipercalemia, aí já são as indicações de diálise tradicionais, né? Mas a indicação de ultrafiltração, teoricamente, ficaria mais ali, como eu falei, né? Para uma opção mais para frente. Se você tem que tentar, antes de indicar uma diálise, usar realmente dose alta de furosemida. Porque às vezes o pessoal, mais uma vez, está usando 2 ampolas de 12 em 12 de furosemida, o paciente não está urinando, vamos indicar diálise, né? Não é assim, né? O pessoal da nefro, obviamente, não vai fazer isso. Mas às vezes o pessoal da clínica ou da cardio quer indicar logo porque não está respondendo com 2 ampolas de 12 em 12. Tem que fazer dose mais alta, definitivamente, de furosemida antes, né? Furosemida na vigência de disfunção renal, mais uma vez, o paciente tem disfunção renal crônica. Agora eu acho que eu vou encerrar com essa, porque agora já falta 3 minutos para bloquear, né, o Instagram, gente. Paciente com disfunção renal crônica, ele tende a ter aquela curva que eu falei, dose e resposta logarítmica, jogada para direita. Resumindo, você vai ter que fazer, via de regra, doses mais altas para o paciente responder. Por quê? Porque pela disfunção renal, a furosemida não está sendo secretada como no paciente normal, no túbulo proximal. Então é esperado que você tenha que usar doses mais altas. Mas, se o paciente tem diurese residual, se ele é anúrico, aí realmente não vai adiantar nada. Mas se ele tem diurese residual, é esperado que tenha sim alguma resposta com a furosemida, mas aí você vai ter que titular a dose, certo? Beleza, deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui pra gente falar rapidinho. Certo, como fazer com a furosemida na IC? A última pergunta agora. Diogo perguntou, como fazer com a furosemida na IC se o paciente está piorando a função renal? Primeira coisa de tudo, você tem que ver por que o paciente está piorando a função renal, certo? O caso clássico, que todo mundo lembra da época da residência, todo mundo teve um paciente assim, é aquele paciente que estava piorando a função renal, uma turgência jugular 90 graus, e aí na hora que você aumentou o diurético, a função renal não só estabilizou como melhorou. Por quê? Um dos mecanismos de síndrome cardiorrenal é esse. O paciente tem pressão venosa central muito alta e isso retrogradamente diminui a pressão de perfusão renal. Porque, vê, a pressão de perfusão, em última instância, é a pressão que está entrando no rim arterial menos a pressão que está saindo, que é a pressão venosa, né? Se você aumenta a pressão venosa e a pressão arterial continua a mesma, você está diminuindo a pressão de perfusão renal e, com isso, a taxa de filtração glomerular e assim por diante. Então, isso é muito comum, às vezes, a gente pega paciente que tem pós-carga muito alta, HP. O caso clássico é esse, que você olha a turgência jugular presente a 90 graus, ou seja, a casa caiu, né? O paciente está muito congesto, muito hipervolêmico. E aí você faz, o Instagram me avisou aqui agora, falta 1 minuto e 55 para cair a transmissão. E aí, muitas vezes, você diminuindo essa pressão venosa central, você consegue aumentar a pressão de perfusão renal e aí melhora a função renal. Então, resumindo, é individualizar caso a caso, ver o que é que está acontecendo. O que você vai ter que fazer é o seguinte, se o paciente está piorando a função renal, porque você deixou ele hipovolêmico, aí certamente, nesse caso, você vai ter que diminuir ou mesmo tirar a dose da furosemida. Mas não tem como você botar um pacotão, piorou, eu tiro. Você tem que ver o que é que está acontecendo. E lembrando, mais uma vez, pioras discretas de até 0,5 mg por decilitro, segue o jogo, se o paciente está nitidamente congesto, segue o jogo e continua o diurético dele, até vendo se não vai precisar aumentar a dose do diurético, na verdade, né? Aí é caso a caso, é examinar, é pegar no paciente, colocar esteto, é ver pescoço, turgência jugular, enfim, fazer aquela análise global. Beleza? Pronto, estamos encerrando aqui, falta